Olá a todos, canal Pitada Espírita, mais uma vez aqui reunidos em torno da divulgação da doutrina espírita, que é tão consoladora a nós, do Evangelho de Jesus, que nos alivia a alma, nos direciona o coração. Não esquece de seguir o nosso canal, de compartilhar, de colocar o sininho para notificação dos vídeos quando são lançados. Nós temos aqui no canal também o estudo das cartas de Paulo, os estudos reflexivos que o nosso grupo faz sobre as cartas de Paulo, trazendo também bastante conteúdo na visão da doutrina espírita sobre os escritos que Paulo nos direciona na sua formação do Evangelho. Segue o nosso canal, compartilhe com amigos, familiares, para ajudar a doutrina espírita cada vez mais se expandir e levar aonde for necessário a instrução, o consolo e a alegria do Evangelho que tanto nossos corações irradia, ilumina e nos tranquiliza a marcha evolutiva. Hoje aqui a Francine, uma amiga muito querida, de casa espírita, de batalha, de vida, de luta, de oportunidades de aprendizado, e que é sempre muito bom conversar com ela. A gente já conversou bastante, né, Francine, em eventos, em tarefas, em reuniões, e é sempre um papo muito amistoso, muito, muito gostoso, e que hoje a gente possa aqui também compartilhar com todos vocês que nos acompanham. Obrigado, Francine, por topar, por estar aqui com a gente no Pitada Espírita. Eu que agradeço, Thales, o convite. É muito bom estar aqui com você e com todo mundo que está assistindo, porque sempre é prazeroso a gente poder falar e refletir sobre Jesus e sobre a doutrina dos Espíritos, que é tão consoladora e esclarecedora nas nossas vidas, né? Então, eu agradeço, assim, de coração para coração, pelo convite e que a gente consiga aí desenvolver um tema com muito amor, muita alegria e conectados virtualmente e por alma, né? Exato. Francine, a gente estava falando mais cedo, aqui antes de começar a gravar, o quanto que esse momento de incerteza que todos nós vivemos, fruto do isolamento, da pandemia, né, essa intranquilidade que os espíritos hoje estão passando pelas incertezas do futuro, o quanto que isso ofusca a nossa visão para a beleza que está em torno de nós, né, que é a criação, né, a criação divina. Né? Deus criou esse planeta, o universo, todas as conexões, todas as interações, criou toda a natureza em todo o seu processo evolutivo, criou nossos organismos, nossos corpos físicos que funcionam em perfeita harmonia, em perfeito sincronismo para habitar o nosso espírito como exercício da própria evolução, né, atuando num planeta onde a gente tem aqui todos os recursos que nos são necessários para uma vida orgânica e física, né, interagindo com espíritos familiares, interagindo com espíritos que estão no além-túmulo, interagindo com todas as energias vibratórias, todas as energias universais que nos circunda a experiência humana e evolutiva, que nossos olhos muitas vezes se fecham para toda essa beleza, toda essa criação e se abre para todos os problemas, que é fruto da nossa intranquilidade, fruto da nossa pouca fé no futuro, né? E a gente olha essa concepção de Deus, né, como criador, né, como o pintor dessa grande obra, né, como o construtor desse grande edifício da humanidade, e a gente deixa de sentir, porque quando a gente estava comentando, né, quando a gente para de olhar para a criação, né, a gente se distancia do Criador, né? A gente é assim também com os nossos filhos, né, com filhos de amigos. A gente bate o olho, eu bato o olho na Fernandinha, na filhinha de vocês, eu já lembro imediatamente de você e do Rodrigo, né? É um processo natural. Quando eu olho para a criatura, eu já o meu pensamento também já vai até os criadores, né? Você e o Rodrigo. E esse exercício, às vezes, a gente deixa de fazer enquanto está aqui vivendo esses problemas, né? Ainda que Deus, na sua perfeição, nos deu tanta oportunidade, né? E tão bela criação para que nós pudéssemos usufruir
para a nossa própria evolução. Mas ainda assim, nos momentos de dificuldade, a gente fecha nossos olhos para isso, né? É verdade. E você disse uma coisa que é de fato, né? Porque a crença em Deus, ela vai mudando de acordo com a evolução do homem, né? Então, mas a gente sempre teve essa ideia, a gente tem sempre essa ideia inata de que existe algo superior, né? Então, essa crença em Deus, ela vai se modificando à medida que a gente vai evoluindo. Então, no início a gente tem ali aquela crença do medo, né? Depois passa para aquela crença um pouco mais moral, mas onde a gente tenta dar a Deus a nossa imagem, né? Achando que ele é um bom velhinho, né? E tal, até que a gente vai chegar numa condição de ter um Deus cósmico mesmo, né? Então essa ideia, essa concepção da ideia de Deus, ela vai evoluindo, mas a criação, ela está aí justamente para que nos auxilie nesse processo de evoluir a nossa ideia de Deus e para nos conectarmos com Ele, né? De fato, não perdermos o contato, seja em qual for a nossa escala evolutiva, seja lá no iniciozinho, onde a nossa ideia ainda é a ideia pautada no medo, né, de que existe algo mais, mas eu ainda tenho aquele medo, ou numa ideia mais moral, mas ainda trazendo mecanismos materiais para tentar, né, alcançar Deus, ou quando a gente estiver ali numa ideia mais cósmica mesmo, mais real, de essência, de espírito, né, em qualquer uma fase tá ali a criação, a beleza da criação, para nos objetivar esse contato e que não haja essa perda, né, no meio do caminho, né? Só que aí, às vezes, é o que você diz, nessa incerteza, nessa insegurança, nos medos materiais, a gente vai ali se afastando do que é a nossa essência, do que é o Criador, né? Porque essa bem, você falou bem, né? É bem interligada, né? Interconectada a crença em Deus, né? Com a expressão da sua criação, né? Embora a gente tenha ainda hoje muitos irmãos chamados de ateus, né? Que a gente denomina aqui ateus, que é aquele que diz que não acredita em Deus. Acho que a Francine... Será que caiu de novo? Tá aí? Deu uma travadinha, mas tô aqui. Legal. Os ateus que a gente é aquele que não acredita em Deus, né? Mas na verdade, o Emmanuel, não, acho que o André Luiz, um desses autores, eu li uma vez no livro, que ele fala uma frase muito legal, que ele fala assim: o ateu, na verdade, ninguém consegue, aqui falando de nós humanos, ninguém consegue dizer que não tem um pai. Né? Ele pode não reconhecer como um pai, mas se eu estou vivo, eu tenho um pai, né? E que o ateu, de certa forma, é isso, né? Ele no seu íntimo, né? No seu espírito, ele não julga que não tem um pai, que não existe um Deus, mas muitas das vezes ele não reconhece esse Deus, né? E aí uma outra frase que eu vi esses dias fala que a maioria do que a gente olha, muitos ateus na história aqui que a gente tem de reconhecido, de pessoas públicas, que fazem tanta coisa, né? Tem um coração tão bom, porque não é sinônimo de ter coração bom ter que acreditar em Deus, né? É que, na verdade, esses ateus que falam que não acreditam em Deus e tanto faz o bem, tanto tem um coração bom e tanto tem a representação de Deus nos seus atos, eles são, na verdade, assim, eles não reconhecem um Deus punitivo e injusto, que é o Deus que a maioria das religiões hoje aborda, né? Então ele fala, não, o meu coração aceita esse Deus, né? É aí que falta a instrução, né? E numa outra ótica, a instrução, que a doutrina espírita nos esclarece. Não é bem assim. Ninguém injusto, aqui não tem ninguém punitivo, nem bastião da justiça, né? Aqui existem leis universais que todos estamos enquadrados nela, né? Sem exceção, fruto da sua justiça e bondade. E aí a gente tem, né, Francine, um outro grupo de pessoas que tem essa dificuldade na crença em Deus pelo fato dessa tangibilidade, da materialização, né?
de olhar e falar assim, não, mas Deus, como é que Deus, a gente está conversando, né, que Deus é a causa primária de todas as coisas, ele é infinito, sem começo, meio e fim, né? Então, uma pessoa que não tem solução para em frente a essa frase, fala, meu, não consigo, né? Eu não consigo imaginar algo É que algo palpável, não né? faça, né? Assim, imaginável, né? O fato de não ter a materialização de Deus faz com que muitos acham difícil acreditar em Deus, né? E aí o Kardec fala lá no livro Gênesis, né? Que fala do pássaro. Você vê um pássaro voando, escutar o estampido de um tiro, ver o pássaro com uma bala no peito no chão, não precisa ver o atirador para acreditar que ele existe, né? As evidências, né, mostram que há um atirador ali presente, né? Então, assim, a gente não precisa ver Deus para acreditar que ele existe. Basta olhar para a perfeição que é e a harmonia que é tudo e todos, né? Quando a gente olha tudo e todos, nós vemos que a gente tem lá um Sol que tem o seu ciclo magnético, planetas orbitam em volta dele e a sua onda vibratória de energia através do espaço, ao tocar a atmosfera, se transforma em luz e em calor, que é essencial para a nossa vida humana, e que a vida humana ela vem numa escala evolutiva, que nossos órgãos funcionam em perfeito sincronismo, que dentro de nós existe um microcosmos de bactérias e vírus que depende. Então, é muita perfeição para a gente achar que é o acaso, não é mesmo? Espíritos fala, né, que tem que ter uma causa, né? Todo efeito tem uma causa, né? Então tudo aquilo que a gente olha e você não pode dar como autoria do homem o que é, não é? E aí tudo isso que você disse é tão perfeito, é imensurável. A criação de Deus é imensurável. E se eu não me engano, Leon Denis que fala que não tem como a gente expressar aquilo que a gente tem que sentir. Exato. Não dá para você expressar a grandiosidade, você precisa sentir. E como é que eu sinto? Através da criação, né? A gente vê a imensidão e a beleza da criação de Deus, né? Você vai observar, por exemplo, animais selvagens. Você vai... veja uma girafa, aquelas pintinhas dela. Você fala, meu Deus, como que isso é possível? Né? Você vai ver ali o tucano com aquele bico, aquela perfeição daquela curvatura, daquela tonalidade de laranja, né? Uma pantera, assim, no mundo animal, né? Uma borboleta, você vê uma borboleta com aqueles nuances de azul, e uma é diferente da outra, né? Então, assim, quem criou? Né? Quem fez tudo isso, não é? Porque é imensurável, é perfeito, é grandioso, né? É algo assim que não é inexplicável. É Deus, né? Não tem quem é o criador, né? Quem é o autor dessas obras, né? Do corpo humano, como você disse, né, Thales? A perfeição de um corpo humano. Quanto tempo que a ciência não precisou para desvendar os mistérios do corpo humano? Não é? Você pensar assim... Foi desvendado, o quanto ainda há a desvendar. Ainda tem que ser desvendado, né? A perfeição de uma fêmea produzir o próprio alimento para o seu filho, né? É assim, é algo que é imensurável, é muito profundo, é perfeito, né? Outro dia eu tava lendo, a gente tava vendo quando o nosso nenenzinho aqui, quando minha esposa estava grávida ainda, ela estava grávida, a gente estava lendo sobre a amamentação e tudo mais. Eu lembro que a gente leu uma coisa, a gente ficou super assim, com esse registro assim, cara, é só Deus, não tem como ser diferente, né? Que era um texto científico que falava que no seio, no bico do seio do mamífero, da mulher e do animal, de qualquer mamífero, tem receptores que recebem a saliva do neném, né, do lactante, que está amamentando, e ela faz a leitura da saliva e vê, opa, tem aqui uma febre, tem uma coisa aqui, e o leite se transforma na hora para suprir exatamente e combater aquela enfermidade, né? E aí tem foto da mesma mãe com o mesmo neném, né, do leite que ela extraiu quando ele não tinha febre e do leite que ela extraiu quando ele tinha febre. A tonalidade completamente diferente, né? Assim,
aí estão esses exemplos, né? Por exemplo, aqui mais próximo da nossa experiência aqui humana, como homem, o ser humano, quando a gente olha a relação mãe-filho, pai-filho, a concepção, tudo isso, a gente vê assim que não tem como ser algo muito belo e perfeito, né? Assim como toda a natureza em todo o seu tempo, né? A gente olha os animais, como você comentou, né? Os animais que têm pigmentos e colorações para poderem se defender automaticamente no processo da cadeia alimentar, né? A gente olha que no topo, os animais que estão no topo da cadeia alimentar, ou seja, os predadores, todos eles têm os olhos na frente, né? E as presas têm os olhos dos lados, né? Porque o predador tem que olhar a caça e a presa tem que ver onde está o predador, né? Então, não tem como ser algo assim. A perfeição, né? É a perfeição, assim. É tudo milimetricamente perfeito e com uma razão de existir, né? Da posição dos olhos, da pelagem, da pigmentação, né? Tudo tem um motivo, uma explicação, um objetivo, né? Não tem, né? Tudo milimetricamente pensado, calculado, perfeito, né? Da ordem, incrível. Das coisas, né? Da ordem, das coisas. Exatamente. Eu lembro quando começou o Covid, quando começou o isolamento, né? Quando começou a parte do isolamento, aí já estavam muitas pessoas já trabalhando no home office, já tinha muitas empresas que já estavam sem funcionários alocados, e no meu trabalho eu ainda estava na última semana no escritório para depois ir para o home office. E eu lembro que eu saí um dia de manhã de casa, de carro, peguei a Avenida dos Bandeirantes, aí quando sobe o viaduto da Avenida dos Bandeirantes para cair na Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo, e era de manhã, e aí, Fran, eu lembro direitinho disso, que eu subi com o carro assim, no viaduto, e a hora que eu cheguei no topo do viaduto e olhei a Marginal Pinheiros, sem ninguém na Marginal, não tinha ninguém na Marginal. Aquele céu azul, um sol radiante e capivaras na beira assim, do Rio Pinheiros ali, umas capivaras. Eu lembro que a hora que eu cheguei nesse topo e eu olhei, eu contemplei aquilo, foi como se eu tivesse estacionado o carro por um momento, mas foi tão rápido na minha mente que eu olhei aquilo lá como um quadro pintado, e aí eu olhei e falei assim, que perfeição, né? Que aquilo chegou a me arrepiar e me emocionar, né? Meus olhos se encheram de água, assim, porque eu fiquei com vontade de chorar, né? Porque aí eu lembro que fiz uma prece, agradeci a Deus. Toca, né? Nossa, toca muito, né? Você sente ali, naquele sol que radia, naquele céu azul, naquele calor que aquece o peito quando vem de encontro a gente, do animalzinho que está ali comendo a graminha dele, do rio que o homem destruiu, no caso do Rio Pinheiros, mas que está ali ainda com seu curso natural, e lá na frente ele naturalmente se depura, ele fica limpo de novo, sem ação de nenhum homem, né? Então, ainda que nós estragamos as coisas, a perfeição corrige, né? De Deus corrige, né? E a gente aqui, privilegiados que somos, enquanto criaturas dessa criação toda, de poder ter o poder de usufruir de tudo, né? Porque o resto está na lei que governa, né? Está ali nas interações naturais que se interagem, se complementam, se consomem, se transformam, né? Nós também, em termos material, estamos nessas leis naturais. Nosso corpo veio da terra, do pó viestes e ao pó voltará, não está nas escrituras, mas o nosso espírito não, né? O nosso espírito tem aqui a oportunidade que a doutrina nos explica de contemplar, conviver e usufruir da criação, né? Por força da vontade. E aqui está o nosso grande desafio, né? Enquanto espíritos imortais, né? Usa tão bem assim, né? Mas é incrível, você estava falando dessa cena que você viu ali nesse momento, e é incrível como a criação de Deus desperta essa capacidade em nós de nos reconectarmos com Deus, né? Não é incomum, às vezes a gente fala, eu não estou me sentindo muito legal, e aí você tem um contato, por exemplo, com uma montanha, ou, né, com algum paisagístico, assim, né, ou então com o mar. O oceano também tem essa capacidade de regeneração, né, que você deixa aquela brisa bater,
E parece que é assim, é meio que instantâneo. O quanto que a criação, esse contato com a criação, de você observar o belo, né, e o perfeito, faz com que a gente se revigore, justamente porque a criação faz com que a gente se reconecte com o Criador, né? Que a gente deixa um pouco esses medos da vida material e se reconecte com o nosso eu, né? Não é incomum. Eu me lembro quando eu era criança, que às vezes eu tava triste, chateada por alguma coisa que aconteceu, e eu ia assim pro quintal da minha casa, e eu ficava ali sozinha, às vezes chorando, às vezes não, normalmente, porque eu sou super chorona, e quem é que aparecia? Minha cachorrinha, uma cocker que a gente tinha, e eu lembro que eu ficava assim, com os braços assim, meio nas pernas, e ela dava um jeito de entrar com a cabeça, né, e lambia as minhas lágrimas, e você... lógico, como criança eu não tinha essa dimensão, mas o que é? Se não é Deus se conectando conosco, né? Através de um animal se manifestando, dizendo, vai ficar tudo bem, né? Tipo, criação, criatura com criatura, né? Então, a criação de Deus, as criações de Deus, se a gente souber aproveitá-las, né? Não deixar passar, né? Não se distanciar e aproveitar esses momentos, são capazes de nos reconectar com essa grandiosidade que é o Criador, né? Um pai bom, um pai justo, um pai de amor, um pai que está o tempo todo conosco, né? Zelando pela nossa integridade física, espiritual e mental, né? Eu acho que a criação, a beleza da criação de Deus tem essa força, só que a gente tem que estar aberto para receber. Né? Porque entra, tipo, por exemplo, a questão da destruição, né? Que a gente vai, né? Que você comentou, o mau uso. Mas quando a gente está receptivo, é grandioso na nossa vida, né? A criação é belo mesmo, toca, né? É capaz de tocar mesmo dentro de nós. E é muito interessante, né? Porque a gente estuda na doutrina espírita que de toda a criação divina, tanto material quanto espírito e matéria, falando de espírito e matéria, a parte do espírito, o homem, a partir do momento que ele veio em princípio inteligente, caminhando por todos os reinos, e ele é individualizado no reino nominal, né? Ali ele começa a história dele espiritual, de toda a criação, o único que tem a sua vontade própria, logo o livre-arbítrio, é o homem, né? É o espírito, né? Então esse Deus, na sua criação, na sua perfeita criação, deu ali a vontade própria de fazer as escolhas, né? E colocou ele, a perfeição é tão grande, colocou ele dentro de um algo natural, que ele funciona sobre as leis divinas, né? Então, os animais não têm vontade própria. O João de Barro, a lei divina manda que ele, pelo instinto, vá lá construir a casinha dele de porta virada para a chuva. Né? Ele sabe de onde vem a chuva e já vira a portinha. Intuitivamente ele sabe. O girassol já vira para o sol. Pro sol. Tudo na natureza, né? Matéria e princípio inteligente, espiritual, na parte espiritual, funciona na mais perfeita harmonia sobre os desígnios das leis divinas, né? O homem é colocado dentro desse ambiente onde naturalmente se obedece às leis para que ele exercite o seu poder de tomada de decisão, de livre-arbítrio, de vontade própria, né? Então Deus dá pra gente, né? Olha, filho, você, para ser feliz, tem que aprender a usar a sua vontade própria para o bem e para o amor, né? Olha em volta como que é, né? E aqui aprende. A gente tem na criação a escola para a gente poder ter essa só que o nosso orgulho nos faz achar que estamos fora dessa universalidade natural, né? Porque uma coisa que é interessante a gente observar, de todos os animais, se a gente lê nos livros, se a gente olhar nesses Discovery Channel, essas coisas e for pessoalmente uma floresta, qualquer coisa, tirando os peixes, óbvio, mas todos os animais que não são peixes, nenhum faz as suas necessidades básicas na água. Porque na água ele tem que beber para viver, né? Só o homem que faz as suas necessidades básicas na água. Nem a ave, porque a ave
A gente vai na praia, a gente vê as pedrinhas assim, ó, cheia de cocôzinho de pássaro, né? Porque nem a ave faz na água. Ela procura onde tem pedra e faz na pedra. Porque ela sabe, dentro da lei natural, que ali eu tenho meu alimento e ali eu tenho minha água, que eu preciso para viver, né? Porque eles não têm vontade própria. O homem com vontade própria, o que ele fez? Nós romanos, tudo mais, desviou a água do rio, criou o sistema de saneamento, né? Que é fazer as necessidades na água. Então, assim, um exemplo de como a nossa vontade, o nosso orgulho, nos faz desconectar dessa grande obra natural, e aí dificulta muito a nossa evolução. Até que chega o momento do despertar, né? Porque até aí tá a perfeição do Criador para conosco também, as criaturas, né? Que a gente se desvirtua do caminho, mas a gente está fadado à perfeição, né? Então, a gente Vai chegar lá. Exatamente, né? Então a gente vai chegar, ainda que a gente tropece e se equivoque e se ache superior, né? Porque é isso, né? De não fazer parte da universalidade, a gente se acha superior, né? Aí vem os tropeços e vem os desenganos, né? Até que chega a hora do despertar, né? Porque o amparo de Deus está, sejam os nossos tropeços ou não, continua ali, né? Nos impulsionando. Então ainda aí a perfeição para conosco, né? Criaturas simples e ignorantes, né? Criadas simples e ignorantes dentro da nossa imperfeição, mas que a gente vai ali galgando e um dia a gente vai se enxergar parte dessa universalidade, né? De respeito, né? De que também sou um membro, né? Tô junto, né? Não sou superior, né? Porque é o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Que são os nossos maiores defeitos, né, que faz com que a gente se desvie do caminho, né, de nos acharmos superiores. Mas quando houver essa comunhão com nossa, né, dos seres pensantes, dos seres que têm o poder de escolha, né, quando a gente começar nesse processo de comunhão, a gente vai conseguir aí alcançar a perfeição da qual a gente está destinado, né. Na própria criação aí, a gente olha na natureza, nas coisas, o quanto tem de aprendizado pra gente, né? Que a gente muitas vezes fecha os olhos, justamente por conta disso. E a gente olha na literatura espírita, né, Francine, aqui a gente, falando um pouquinho da doutrina, a gente pegar os textos do Emmanuel, do André Luiz, vamos pegar do Emmanuel. Quantos e quantos textos do Emmanuel, se a gente abrir um livro do Chico lá do Emmanuel e passar naqueles... não os romances, mas aqueles livros de instrução, né, que o Emmanuel, Palavras de Vida Eterna, Pensamento e Vida, todos esses do Emmanuel, quantos e quantos textos ele faz comparações das nossas aflições e oportunidades e nossa vida espírita com coisas da natureza, né? Ele começa lá, a pedra quando não sei o que, e fala, o ar quando toca não sei o que, a árvore, a semente quando germina, enraiza no solo profundo, daquele jeito poético dele, e ali a gente sempre vê aprendizados nas coisas da natureza que o Emmanuel traz, por exemplo. O André Luiz, ele fala lá dos protozoários, a coisa mais científica, né, do homem, do corpo, da ciência, e ele mostra lá, ele fala da simbiose que ocorre na planta, que da química, que uma cede para a outra, e aí explica os processos obsessivos. Então, quanto que as nossas vidas espirituais, elas são, sim, um único órgão natural e perfeito dentro das condições, e regidas pelas leis, né? É que as nossas memórias são limitadas a essa encarnação, né? A gente acha eu acho que eu sou o Thales, que nasceu lá em 85, vou morrer algum dia, e que nada mais teve, nada mais vai ter, né? Mas não é. A gente está num processo lá da sementinha que brota, porque a planta, ela tem lá uma semente que ela é colocada no solo, tem um peso por cima, úmido, quente, que pesa, ela tem que romper suas próprias cascas, fazer que sua raiz se fortaleça e vença todo aquele solo de terra que ele sufoca, para poder sair, receber os primeiros raios de sol, para depois ela crescer e ela gerar os frutos, e aí sim ela alimentar, né? A gente aqui, espírito, já quer alimentar. Já quer
A gente já quer alimentar, né? A gente já se acha a árvore frondosa e frutífera que fornecerá alimento e saciará a fome de muitos. Né? Só que a gente ainda é aquela sementinha que está ainda rompendo as Está nossas no processo, a gente está no processo, né? cascas. É, Essa criação natural e perfeita, né? a gente há de chegar lá, né? De dar os frutos aí. Só que precisa ter paciência, né? Perseverar, olhar para dentro de nós, né? Fazer a reforma mesmo interior, né? Íntima, de se olhar, de se enxergar, ver qual que é a condição da minha. Eu sou uma semente, qual é a condição da minha semente, né? Tem que fazer essa análise, mas a gente vai chegar lá, mas é um processo, né? É Porque natural. de fato é natural, é da lei, né? É da lei. E isso afasta da gente culpa. A gente não tem que se culpar pelo que a gente ainda não é, ou pelo que a gente é ainda, né? Sem culpa. É um processo que não demanda culpa. É um processo que tem que buscar melhora. O que eu posso fazer para ser melhor, né? O que eu posso fazer para eu deixar de ser uma semente, eu começar a criar raízes, né? Começar ali a germinar, né? É um processo, né? Então, de Olhar o fato, a que já natureza. aconteceu, né? E o que dizer, ó, já 3 cascas já saíram. Pô, né? Tô tirando minhas cascas, né? Olhar para si mesmo e falar assim, olha o tanto que eu já tô aqui evoluindo, né? Quantas cascas eu já tô tirando de mim, né? E tem muito trabalho para se fazer aqui ainda, né? Antes de ser aquela árvore que vai dar alimento para todos, tem muito trabalho para fazer, né? Com nós mesmos, né? Assim, da nossa semente germinar, a gente vencer esse solo que nos oprime a caminhada, né? E essa criação toda da gente poder parar e olhar, né? De olhar para o céu, de olhar o sol, amanhecer, olhar e ver aquele sol, aquele ventinho, aquele ar que a gente respira e refresca o nosso pulmão. Isso é estar nesse grande plasma divino, né, da criação, interagir e se sentir absorvido por essas energias invisíveis aos olhos, mas que na contemplação com respeito, com admiração e com gratidão de tudo que Deus fez e criou, a gente recebe toda essa energia vital para dentro do nosso ser, né? Permitir, né, que a criação faça isso por nós, porque ela tá aí, né? Tá aí o tempo todo. Então, esse permitir isso, né? Fazer essa troca de energia, né? Do sol, né? Porque tá aí, a gente não dá importância às vezes, né? E justamente nos momentos, especialmente em que a gente está mais fragilizado, quanto que essas criações podem nos auxiliar de uma troca de energia, né? De um sol que revigora, de um vento que refresca, né? Que traz uma mudança de pensamento, metaforicamente dizendo, né? De um luar que você observa, né? E que você contempla Deus, né? O quanto que a criação, essa beleza da criação é capaz de alimentar o nosso ser e nos aproximar mais do Criador, para que a gente deixa que o invisível, que é o essencial, seja o que se sobreponha na nossa vida, porque acho que essa é a grande questão, né? O mundo material, ele é pesado, né? Ele nos consome, ele nos puxa para baixo. E quando a gente usa dessa beleza da criação divina para isso, para se alimentar, é benefício que a gente traz, que a gente recebe, né? E até você falou da pandemia e eu até observei não está sendo incomum. Eu noto que as pessoas, elas têm postado, você viu o pôr do sol, né? Você viu? Porque às vezes a gente está tão ocioso, não ocioso, né? Porque está todo mundo trabalhando muito, né? Dentro de casa e tudo mais, uma nova realidade, novas perspectivas. Mas a gente está se permitindo olhar para aquilo que a gente nunca olhou, né? E o quão bom isso pode ser para nós, né? A gente não pode perder isso. Contato com a natureza, né? Água, né? Um riacho, uma praia para quem puder, né? O quanto isso pode alimentar a nossa alma e nos reconectar com Deus, a nossa essência, para que a gente de fato valorize aquilo que é importante como ser imortal, né? Que é isso que vai nos proporcionar uma certa felicidade. Para a gente encerrar aqui, Fran, eu tenho uma história do Chico que ela é muito bonita, ele conta, o Chico Xavier conta, quer dizer, acho que foi o Marcel Sotomayor, alguém que comentou essa... Tem um livro que chama Histórias de Chico, né? Eu não esqueci o autor.
que conta que o Chico, na Pedro Leopoldo, no comecinho da mediunidade lá, ele todo final de tarde ele caminhava lá até um riachozinho que tinha lá, um corguinho d'água, né, que ele falava, tirava o sapatinho dele e colocava os pezinhos na água assim. Aí uma vez perguntaram: Chico, por que você faz isso? Você fala assim: meu filho, que essa aguinha aqui leva os pensamentos ruins tudo embora. Com uma pureza, uma simplicidade e com uma verdade assim enorme, né? Coloca lá os pezinhos: meu filho, essa água aqui leva os pensamentos ruins tudo embora, né? Então, que a gente possa usufruir da criação, né? Que nós somos em toda a criação de Deus, quem pode fazer isso, né? Usufruir dessa criação para que nós possamos aqui evoluir e aprimorar os nossos corações. Queria te agradecer, Fran, foi muito, muito, muito bom o papo, foi maravilhoso. Espero que você tenha gostado e já te convido para um próximo, a gente fazer uma dobradinha lá no futuro e falarmos de mais coisas. Obrigada, foi muito bom mesmo. Tá, joia. Tá bom. É isso aí, gente. Acompanhe então o nosso canal, não esquece de compartilhar com seus amigos, familiares e que possamos estar juntos logo em breve.